Com a realização da Associação Brasileira de Direito Educacional, ABRAD, e do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, IPAE, tendo o objetivo de analisar os aspectos da Lei número 12.881, que dispõe sobre a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das instituições comunitárias de educação superior e SES, e também analisar os procedimentos definidos pela Portaria 863, de 3 de outubro de 2014, que regulamenta o procedimento para a qualificação das instituições de educação superior IES como instituições comunitárias de educação superior e SES. Vamos também apreciar os procedimentos para a qualificação de SES e conhecer o posicionamento jurídico sobre a matéria. Esse evento virtual destina-se aos dirigentes de entidades mantenedoras e instituições de ensino mantidas que atuam no ensino superior, advogados, procuradores e demais profissionais interessados nesse tema. Damos início agora ao Fórum Virtual de Direito Educacional em edição emergencial, com o tema Aspectos Jurídicos das Instituições Comunitárias de Ensino Superior. Esse encontro virtual será composto por 3 blocos distintos. No primeiro bloco, o tema desenvolvido será Aspectos Jurídicos da Lei número 12.881, sendo apresentado pelo Dr. João Roberto Moreira Alves, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e Administração, e pós-graduado em Direito Empresarial e Gerência. Fundador e presidente do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, diretor da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, CONFENEM, presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional, ABRAD, ex-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ABT, ex-diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, e do Sindicato Nacional das Empresas de Educação à Distância. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os participantes desse nosso Fórum Especial de Direito Educacional, que é promovido pelo Instituto de Pesquisas e Administração da Educação em parceria com a ABRAD, Associação Brasileira de Direito Educacional. O Fórum decorre especialmente da necessidade de se debater, se esclarecer um pouco mais aspectos sobre as instituições comunitárias recém-definidas pelo governo federal para o ensino superior, mas nós vamos fazer uma abordagem mais geral, envolvendo também as instituições comunitárias de educação básica, que juridicamente a essência é igual, embora não tenha uma lei própria para esse fim. Na realidade, as instituições comunitárias surgiram no Brasil a partir de uma mobilização por parte da sociedade para lacunas que existiam de não atendimento pelo poder público. Isso já vem de muitos anos, onde, especialmente na época já do Brasil Império, notava-se uma forte necessidade de uma participação mais ativa da comunidade, especialmente a partir do retorno da família real, independência do Brasil e a fase toda de crescimento do Brasil como país, onde se sentia uma participação mais efetiva de substituir o processo da educação puramente religiosa, que poderíamos chamar hoje de escolas religiosas, escolas filantrópicas, por entidades que são entidades mais de cunho social, de cunho comunitário, mas que não têm uma ligação necessariamente com os movimentos religiosos. E assim nós tivemos, ao longo da história do Brasil, pelo menos nos últimos 100 anos, nós tivemos vários movimentos de criação de unidades educacionais mantidas por associações, por sociedades, chamadas naquele momento como sociedade civil, sem fins lucrativos, hoje juridicamente enquadradas como associações, e pelas fundações todas, naturalmente, de direito privado. Não se tem um cenário, uma possibilidade de cenário legal de existirem associações, entidades comunitárias de direito público,
Ou seja, o governo é uma coisa, a entidade privada é outra. Não existe no Brasil, na legislação brasileira, um meio termo. Nós temos entidades, ou são públicas ou são privadas. O governo federal tentou, especialmente na reforma universitária, que foi apresentada ao Congresso Nacional, e até hoje está tramitando, mas oficialmente ela já foi sepultada, mas que criava uma figura das comunitárias, tentando inserir como um terceiro padrão de instituições. Nós temos então as públicas, as comunitárias e as particulares. Mas isso foi uma tentativa que não foi à frente e nem poderia ir, porque o Código Civil deixa bem claro que são entidades públicas ou privadas. Não há meio termo. Você tem sim as privadas subdivididas em fundações e associações sem fins lucrativos e tem as demais entidades com finalidade lucrativa que são previstas na legislação brasileira. Mas, se nós olharmos o aspecto das entidades comunitárias em si, elas têm um passado que evidenciaram exatamente as grandes e uma grande rede que nós gostaríamos de citar, que foi fundada em 1943, que é a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Iniciou por uma obra de Felipe Thiago Gomes, um pernambucano, um paraibano, pobre, que criou em Recife a primeira entidade comunitária estabelecida em rede, que inicialmente era uma campanha do ginasiano pobre, depois chamada Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, e mais à frente transformada na Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, que existe hoje e tem inclusive a mantença de uma centena de instituições distribuídas aí pelo Brasil inteiro, inclusive muitas delas no ensino superior. Mas tirado essa entidade, que é a entidade marco referencial que surgiu em 1943, então não há tantos anos assim, mas tem hoje no cenário educacional brasileiro várias escolas de educação básica que são constituídas inclusive como cooperativas. As cooperativas são enquadradas na própria legislação como entidades também comunitárias. Então nós temos o cenário do Código Civil, nós temos o cenário da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, e a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional já contemplou, desde 1996, a figura das instituições comunitárias. Então nós temos, a LDB foi modificada 3 vezes em relação a esse tópico das entidades comunitárias. A primeira redação, que foi em 1996, que estabelecia de uma forma clara que as entidades particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas, e definia as comunitárias, no seu artigo 20, inciso 2º, assim entendidas, as que são instituídas por grupo de pessoas físicas ou por mais pessoas jurídicas, uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativa de professores, alunos, e que incluem sua entidade mantenedora representantes da comunidade. Essa disposição da LDB foi uma disposição revogada e nós tivemos em 2005 uma modificação especificamente através da Lei 11.183, de 5 de outubro de 2005, que alterou essa disposição e trouxe, na realidade, uma pequena modificação no aspecto voltado às entidades comunitárias. Essa lei foi novamente modificada e em 2009, o texto que hoje está vigorando, que fala, de uma maneira geral, repete no mesmo artigo, no mesmo inciso, repete, inclusive, cooperativas educacionais sem fins lucrativos, que incluam a sua entidade mantenedora e representantes da comunidade. Observem que há uma modificação pequena que da segunda para a terceira lei. Na primeira falava, inclusive, cooperativas de pais, mas não especificava que eram cooperativas sem fins lucrativos. Nós temos hoje cooperativas com fins lucrativos. Então, a última modificação, e o texto hoje em vigor, a partir de 2009, fala claramente que são cooperativas educacionais sem fins lucrativos. As com fins lucrativos, elas não poderão ser mais enquadradas como entidades comunitárias. Mas nós temos, em síntese, essa realidade, que é uma realidade prevista na nossa LDB, e que faltava
alguma coisa mais específica para qualificar as entidades. Dentro dessa proposta surgiu uma iniciativa, e aí existe um trabalho de várias entidades comunitárias que merecem, inclusive, ser citadas. São entidades que fazem um trabalho interessante, e a Associação Brasileira de Universidades Comunitárias tem realmente liderado, é uma instituição desde 95, foi criada, sua sede em Brasília, que tem trabalhado junto com outras entidades comunitárias, feito um trabalho de constituição, de construção de uma legislação própria para as instituições de ensino superior comunitárias. Então nós temos realmente a possibilidade de instituições comunitárias atuar na educação básica e superior. Para a educação básica não temos uma legislação própria e tivemos agora, no ano passado, no ano de 2010, na realidade, o início desse trabalho. Em 2010, um grupo de educadores, um grupo de legisladores articulado com educadores, estabeleceu uma linha geral para o desenvolvimento de uma nova legislação. Esse trabalho foi de um grupo de parlamentares liderado pela deputada Maria do Rosário, que apresentou um projeto de lei, e esse projeto de lei culminou na lei de 2012. Mas o projeto de lei inicialmente tramitou na Câmara, ele poderia tramitar na Câmara do Senado, mas ele é uma proposta da Câmara, é o projeto 7.639 de 2011, que foi protocolado, trazendo uma justificação grande sobre a participação, sobre a Constituição, sobre o amparo constitucional estabelecido, e destacando nesse projeto de lei, principalmente a reforma administrativa de 95, que contemplou a categoria do público não estatal. Observem que é uma situação nova, que surge em 95, que são chamadas as entidades públicas não estatais. Na realidade, é um conflito entre a legislação da reforma administrativa do governo com o próprio Código Civil, porque não existe essa figura, mas tem sido usada, e que é chamado como entidade pública não estatal. E, na realidade, as instituições de educação não são entidades que fazem não são entidades de bem público. A educação não é um bem público. O bem público está definido no Código Civil nosso, e são claras as disposições citando que é bem público, e não contempla a educação. Então não existe esse princípio, a não ser que modificasse o Código Civil, e dizer que a educação é um bem público. É um bem, obviamente, que todos nós queremos, o desenvolvimento, mas não é juridicamente enquadrável como um bem público. E, consequentemente, há limites para as instituições privadas que devem ser trabalhadas em todas as normas e todas as disposições da própria legislação acessória. Então, nós temos, nessa exposição de motivos, faz menção à reforma administrativa de 95, fala também em algum trabalho feito em 2002 das fundações privadas e associações sem fins lucrativos, que é um trabalho publicado, inclusive com bastante, mostra a quantidade de instituições, são cerca de 2.500 fundações e associações de porte maior, entre educacionais e não educacionais, e fala exatamente das instituições comunitárias, no sentido rigorosamente do termo, preenche requisitos fundamentais do que é público. São associações e fundações cujo patrimônio pertence a entidades da sociedade civil e ou órgãos do poder público, não têm fins lucrativos e destinam todos os seus bens remanescentes, após dissolução, a um ente congênere público. Isso é uma disposição das associações. As fundações, elas têm um processo de dissolução muito mais complexo, mas na realidade nós temos hoje as associações com princípios claros de enquadramento e possível enquadramento. E assim o projeto de lei tramitou, faz menção nessa exposição de motivos ao projeto da reforma universitária, o projeto 7.200, que criava naquele momento
3 modalidades, as públicas, as comunitárias e particulares. Já comentamos sobre isso, mas é importante mencionar, se nós reportarmos ao projeto de lei 7200 de 2006, que é apresentado pelo governo federal e em estado de absoluta inércia na Câmara dos Deputados, mas estabelece esse. Então, o projeto de lei foi protocolado, e uma vez protocolado, no início de 2011, tramitou com pareceres favoráveis, inclusive em todas as comissões técnicas, e foi ao Senado Federal, onde passou na Comissão de Educação e na Comissão de Constituição e Justiça. Vale a pena, inclusive, nós temos um estudo técnico sendo colocado à disposição de todos os participantes desse evento e a sociedade de uma maneira geral, mas um estudo técnico sobre as entidades comunitárias, e nós fizemos questão de transcrever o relatório e voto na Comissão de Educação e na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os pareceres são pareceres feitos por 2 senadores catarinenses, o senador Luiz Henrique e o senador Paulo Bauer, até mesmo que a Santa Catarina tem um trabalho interessante nas entidades comunitárias, a ACAF, por exemplo, que é uma entidade que muitos de vocês participam, conhecem, tem um trabalho importante nas entidades catarinenses de educação superior. Na realidade, a Santa Catarina tem um modelo bastante interessante de entidades comunitárias que atuam no campo da educação superior. E esse parecer, até mesmo distribuído para esses 2 relatores, nas 2 câmaras são desse Estado, fala claramente a importância, a relevância, e volta exatamente a dizer que deverão oferecer serviços gratuitos à população, proporcionais aos recursos que obtenham do poder público. Aí você já tem, na realidade, uma abertura para uma das prerrogativas que nós vamos ver mais à frente, que é a transferência de recursos públicos para instituições comunitárias. E esse parecer tramitou, foi uma decisão unânime, inclusive na comissão, foi a Comissão de Educação, que também teve um posicionamento favorável. O teor desses 2 pareceres, um de outubro de 2013 e o outro também que foi apresentado nesse mesmo ano de 2013, trazem importantes comentários sobre a relevância das entidades comunitárias de ensino superior e, obviamente, extensivamente as demais entidades comunitárias. Feita essa tramitação na Câmara, foi chegada ao momento da sanção presidencial, e em 12 de novembro de 2013, a Presidência da República faz a edição da Lei 12.881, de 12 de novembro de 2013, que dispõe sobre a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das instituições comunitárias de educação superior, dando a sigla ICES, e disciplina o termo de parceria. Esse é outro ponto que é necessário e conveniente que nós possamos comentar um pouco mais à frente. Essa lei, entretanto, ela teve vetos. E também, nesse estudo técnico, nós temos a transcrição dos vetos, que a presidente fez, há 2 disposições ou 3 disposições, mas, em síntese, a lei define o que realmente são as entidades na prática, o que as entidades precisam fazer para ter uma certificação, e essa certificação que é um documento expedido pela Secretaria de Regulação da Educação Superior, que vai mostrar claramente quem é a entidade comunitária e quem não é. Então, esse vai ser objeto de um bloco específico. Nós vamos contar com a participação da doutora Laura Carvalho, que é uma especialista em direito educacional, uma advogada, pedagoga, que vai comentar mais pontualmente sobre a portaria, sobre os aspectos da portaria que veio disciplinar agora, em outubro de 2014, essa disposição das comunitárias. Mas, no termo da lei, fala claramente que você tem que ser uma instituição sem fins lucrativos, óbvio, isso já estava assegurado, tem que cumprir normas, são normas do Código Tributário Nacional, que são disposições de manter a escrituração contábil, não distribuir lucro e resultados para os seus participantes,
e traz naturalmente um conjunto de informações que nós vamos comentar num bloco um pouquinho mais à frente sobre as prerrogativas. Então, essa lei é um marco referencial, fala sobre as parcerias, e isso é um ponto também que nós vamos comentar mais à frente, porque as parcerias trazem comprometimento recíproco e traz um conjunto de responsabilidades. Nós vamos fechar esse primeiro bloco, transmitindo os aspectos realmente da legislação, da lei maior, e vamos agora ter um comentário pela doutora Aurora Carvalho sobre a portaria e voltaremos a falar sobre as prerrogativas, as vantagens e até algumas desvantagens das instituições dessa natureza. Com a realização da Associação Brasileira de Direito Educacional, ABRAD, e do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, IPAE, tendo o objetivo de analisar os aspectos da Lei número 12.881, que dispõe sobre a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das instituições comunitárias de educação superior e SES, e também analisar os procedimentos definidos pela Portaria 863, de 3 de outubro de 2014, que regulamenta o procedimento para a qualificação das instituições de educação superior IES como instituições comunitárias de educação superior e SES. Vamos também apreciar os procedimentos para a qualificação de SES e conhecer o posicionamento jurídico sobre a matéria. Esse evento virtual destina-se aos dirigentes de entidades mantenedoras e instituições de ensino mantidas que atuam no ensino superior, advogados, procuradores e demais profissionais interessados nesse tema. Damos início agora ao Fórum Virtual de Direito Educacional em edição emergencial, com o tema Aspectos Jurídicos das Instituições Comunitárias de Ensino Superior. Esse encontro virtual será composto por 3 blocos distintos. No primeiro bloco, o tema desenvolvido será Aspectos Jurídicos da Lei número 12.881, sendo apresentado pelo Dr. João Roberto Moreira Alves, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e Administração, e pós-graduado em Direito Empresarial e Gerência. Fundador e presidente do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, diretor da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, CONFENEM, presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional, ABRAD, ex-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ABT, ex-diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, e do Sindicato Nacional das Empresas de Educação à Distância.